Olá, não são os que gozam saúde que precisam de médico. Este é o tema do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Allan Kardec coloca uma passagem do Evangelho de Mateus sobre o assunto. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Isso está no capítulo 9, versículo 10 a 12. É preciso lembrar que Mateus, um dos evangelistas, era um publicano, cobrador de impostos, cobrava impostos de judeus, entregavam aos romanos, e eram muito ricos, invariavelmente. E eram detestados e segregados no seio da sociedade judaica, porque eles os odiavam. E assim também as pessoas de má vida. Então, o que acontece? Essas pessoas estavam fazendo coisas erradas em alguns momentos, mas ansiavam por uma medicação. Allan Kardec vai trazer esta discussão. Ele fala assim: Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. Dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista. E não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Esta postura importante diz respeito à humildade, que é uma virtude necessária para adentrar o reino dos céus. Humildade. Então, os que mais necessitam de consolações, os pobres e os deserdados. É uma disposição íntima. É como se, com aquela disposição de humildade, estivéssemos a pedir ajuda. No caso dos fariseus, eram orgulhosos. Eles no seu íntimo, eles achavam que não precisavam de nada. Então, é uma barreira ao conhecimento novo, à orientação para o reino dos céus. É como se deixasse a porta fechada. Da mesma forma, os cegos dóceis e de boa fé, porque eles pedem que se lhe dê a vista. Olha a postura íntima. Assim também, os que eram publicanos e as pessoas de má vida eram rejeitadas. Eles estavam ansiando por alguma coisa que os confortasse. É uma disposição de humildade. Nem todos, evidentemente, aqueles de que trata aqui o assunto. Porque Jesus, que como médico, vem trazer o medicamento que aquelas pessoas anseiam por receber. É uma disposição íntima. E aí Allan Kardec, então, traz este tema para dentro do Espiritismo. E ele coloca a discussão na questão da mediunidade. Olha só o que ele fala. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade devera ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Ora, a questão da mediunidade não é atribuída a uma pessoa reencarnada aqui na Terra por seus atributos morais, não. Olha o que diz Allan Kardec. A mediunidade é inerente a uma disposição orgânica
de que qualquer homem pode ser dotado como da de ver, de ouvir, de falar. Se a pessoa reencarna com esta questão da mediunidade aflorada, é uma experiência para aquela pessoa na reencarnação. Não há uma questão de mérito moral. É uma possibilidade que é dada à pessoa reencarnada de, vivendo a sua experiência, aprimorar-se. Agora, a pessoa pode fazer bom uso ou mau uso disso. É uma escolha. Allan Kardec fala disso mais para frente. Deus outorgou faculdades ao homem, ele dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Aí está a questão da mediunidade. É como é a questão que estava lá. Os publicanos e as pessoas consideradas de má vida. Fazer e praticar o pecado era uma escolha. Tendo mediunidade, usá-la para o bem ou para o mal, é uma escolha. Agora, onde que está a medicina nesse caso? Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Como se aplica isto à questão da mediunidade? Allan Kardec faz 4 perguntas a seguir, trazendo este ponto que para nós espírita é importante. Ele diz assim: se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ademais, o limite entre a dignidade e a indignidade. Ele nos traz a reflexão. E ele comenta o seguinte: a mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Os viciosos não são os que precisam de médico? Ele pergunta isso. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Os viciosos, que detêm a mediunidade, precisam de médico, né? Agora, qual é o médico? Não é? Aos publicanos e a gente de má vida, o médico era Jesus, trazendo o medicamento do Evangelho. E aqui, qual é o médico? Olha só. Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos dados diretamente são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebessem diretamente. Deus, em sua bondade, para lhes poupar trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Então, com a mediunidade, as pessoas viciosas que detêm a mediunidade recebem os médicos, que são os espíritos superiores, que através da mediunidade dessas pessoas falam de conceitos, de orientações como os de Jesus, semelhantes aos do Evangelho, que cai diretamente. O primeiro que recebe a mensagem é o médium. Ele não pode alegar depois que não conhecia. Olha que ele pergunta aqui, como consequência disso. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo haja escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Olha só que interessante. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Então, a medicina para os médiuns viciosos frente à lei de Deus, né, nesse sentido,
São os espíritos que, por seu intermédio, trazem um medicamento para o médium. Ele pode se corrigir ou não. Se ele não se corrigir, vai ser punido. Agora, como aqueles publicanos e gente de má vida ouviram Jesus diretamente, receberam o medicamento, agora eles podem tomá-la ou não. Se não tomar, vai continuar doente e vão ser punidos por isso. Assim também o médium. Que curioso, não? Se não aproveitar, será punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe fora outorgada e da qual, neste caso, se aproveitam os maus espíritos para o obsediarem e enganarem. Olha só como a mediunidade é uma questão séria. Assim como o evangelho que Jesus trouxe lá naquela ocasião, e vale até hoje, e valerá para os milênios afora. E Allan Kardec conclui mais adiante, fazendo o seguinte comentário em vista destas questões aqui trazidas. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. E ele traz especificamente para a mediunidade, no caso dos espíritas. E ele conclui, então, tratando da mediunidade. O bom médium não é aquele que comunica facilmente, mas é aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Este é o bom médium. Agora, o médium vicioso, que praticando a mediunidade, ele pode se corrigir. E ele vai ter associado as tarefas que lhe cabem como médium para a divulgação, para o benefício da humanidade, os espíritos superiores, se eles tomarem o medicamento da orientação moral, que lhe chega através da sua própria mediunidade. É um alerta para nós, né? Então aí está algumas considerações muito curiosas que Allan Kardec captura lá do Novo Testamento, sempre isso, né? É o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele pega os temas do Evangelho de Jesus e traz para o Espiritismo, que é o Consolador que foi prometido por Jesus. É a continuidade do ensinamento da humanidade. Moisés, Jesus e Espiritismo. Espiritismo é a doutrina dos espíritos. Eles são os médicos que nos trazem o medicamento. Não é? No próximo vídeo, nós ainda estaremos tratando do capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, com o tema Coragem da Fé. Até lá, então, que Jesus nos ampare e fortaleça.